Meu nome é Gabriel Peronovic Ferraz de Faria, é um pouquinho grande eu sei, e eu tenho 20 anos. Eu sou natural de Atibaia, São Paulo, e a minha história na música começou mais ou menos quando eu tinha 4 anos de idade. Vamos lá. Em 1998, meus irmãos Felipe e Fernanda, eles entraram para a Fama, que é a Fanfarra Municipal de Atibaia, onde comecei a frequentar só como um mero espectador, porque eu adorava ouvir o som dos instrumentos e tudo mais. Porém, eu não tinha idade, muito menos tamanho para poder tocar. E ainda continuo sem tamanho. Já na época eu já era fissurado por instrumentos de percussão e tudo mais. Aí anos vêm, anos vão, em 2002 eu comecei meu ensino fundamental na escola MF Professor Guilherme Pilete Montesini, onde tinham acabado de construir uma fanfarra e era uma das primeiras que deu início ao projeto Música e Cidadania, que era um projeto que dava base musical para crianças de 7 a 10 anos das escolas municipais. Mas voltando à minha história. Eu nunca tinha tocado nada durante esses 7 anos da minha vida. Então eu já queria me inscrever para tocar percussão. Caixa, para ser mais preciso. Mas minha mãe acabou fazendo uma lavagem cerebral em mim, ridícula, falando: filho, toca corneta, você é muito pequenininho para tocar caixa. E vai machucar seu pipi. É constrangedor, mas ela falou isso, de verdade. Bom, a minha mãe não queria que eu tocasse percussão, então eu quis seguir o exemplo que eu tinha mais perto de mim, meu irmão. Lembra que ele era integrante da Fama? Então, ele tocava cornetão na época. Isso faz muito tempo, no cornetão ainda. E por isso eu quis ser igual a ele. Me inscrevi para tocar cornetão. Baita besteira que eu fiz. Mas já era tarde. Aí quando virou o ano, eu fui para a segunda série. Eu não queria mais tocar na minha fanfarra por não tocar o que eu queria. Na época eu era pirralho, então as escolhas às vezes não faziam sentido. E para continuar tocando, minha mãe escreveu uma carta dizendo que eu tinha problemas de dicção e que tocando instrumento de sopro eu não ia desenvolver bem a minha fala. Pura balela, porque eu não tinha nada, não tinha nenhum problema de fono, e eram só alguns argumentos para poder mudar de instrumento. Então naquele ano, vitória, eu consegui ir para percussão tocando prato. E assim eu segui até meu último ano na escola em 2005. Já em 2005 eu fui convidado pelo maestro da minha escola para entrar na Fama. E isso foi uma coisa muito frustrante para mim, porque numa das primeiras semanas dos trajetos de ir até o ensaio, eu me perdi. E como criança de 10 anos de idade, eu entrei em choque. Depois disso eu parei de tocar, até que 2 anos depois, na escola José Alvim, que eu fiz da quinta até o final do colegial, começou uma fanfarra, então eu voltei à tona. E finalmente comecei a tocar o que eu sempre almejei quando criança, que era tocar caixa. Foi um processo difícil para mim, porque eu sempre queria mais e mais, porém eu não tinha um professor específico. E durante esses 6 anos tocando na fanfarra de escola, eu nunca tive uma aula de como segurar uma baqueta de forma certa, ou aprender um novo rudimento, etc. E eu estava sempre ali para fazer um som, mas sem consciência do que estava fazendo. Aí no dia 20 de dezembro de 2006, eu lembro bem disso, eu por acaso fui assistir o ensaio da Fama com um par de baquetas na mão, daquelas bem baratinhas de R$4 que você compra. E eu todo inocente, vendo pela primeira vez um grupo de percussão legal tocando. E nisso o professor de percussão, que na época era o Leandro Pasquim, o percussa que está aqui hoje com a gente, é um dos meus melhores amigos, me chamou para começar a desenvolver com o grupo. Então em 2007 eu oficialmente integrei a Fama. Uma coisa que acabou quebrando as minhas pernas com todo aquele desejo de tocar. Eu fui para a Fama tocando bumbo. Claro que hoje eu sei que foi uma das coisas mais importantes para o meu desenvolvimento, mas na época de criança, né, eu só queria poder tocar caixa, pôr a caixa no corpo e tocar. Passando os tempos eu fui conquistando as coisas, literalmente passando por criança chata. Sabe aquela criança que fica te enchendo o saco para poder conseguir o que quer? Era eu. Eu era aquele cara que chegava 2 horas antes do ensaio e pedia para pegar a caixa para poder estudar. Sempre. E isso era legal. Ainda em 2007 a gente começou uma banda de percussão. O nosso primeiro concurso foi em Ribeirão Pires. Perdemos para uma banda chamada Famuta. Irônico, não? Mas isso foi só uma fase de novas experiências. E ainda em 2007 eu tive a oportunidade de conhecer outro país, que euforia, meu. Eu com 13 anos de idade, tontinho de tudo, fiz um teste para poder fazer essa viagem para a Fama e passei. Mas minha mãe não queria deixar eu viajar sozinho, por ser muito novo. E praticamente chegava a semana da viagem e minha mãe não deixava. Até que o Leandro ele ligou para minha mãe. Aí depois disso estava eu lá sentado no avião rumo a Santiago do Chile. Depois tiveram vários outros momentos, como por exemplo em 2008 que recebemos a nossa primeira linha de material de percussão para a banda. Isso foi demais, né? Nesse ano eu me tornei chefe de naipe da linha, mas no final do ano, por incrível que pareça, veio um cara do Progresso e roubou minha posição. O nome dele é Renan Salles.
Brincadeira, ele vai ficar pé da vida com isso. Mas é o famoso preto, esse que eu tava falando com vocês agora há pouco aí. Então foi aí que eu conheci o Renan, aí a gente compartilhou muita coisa, eu aprendi muita coisa naquele ano, por mais que a gente tenha compartilhado o naipe por pouco tempo. Em 2009 foi um ano muito marcante para mim, porque eu tive que ver meu avô indo embora. Porém, a morte dele me deu mais forças do que eu esperava que ia dar. Eu consegui passar na Banda Sinfônica de Bragança Paulista, que eu fiquei desde 2009 até o ano passado, 2013. Eu consegui passar num teste para a fama para ir pela primeira vez para a Europa, onde eu tive a oportunidade de conhecer bandas incríveis, tocar com eles, conversar, quer dizer, tentar conversar, e tudo mais. Em 2010 a gente trocou a nossa linha de percussão para uma linha um pouquinho melhor. Então isso já deu uma outra euforia. E isso preparou a gente para uma outra viagem para a Europa, que foi uma viagem para a Alemanha. E, isso também foi incrível. A gente conseguiu mais medalhas de ouro com a fama e tudo mais. E para mim foi uma coisa incrivelmente espetacular. Só que no último dia da viagem, eu tive um grande susto que eu simplesmente acordei e não sentia mais minhas pernas. Quando eu tentava me mexer, eu tinha uma dor muito forte, e eu não conseguia me mexer durante o dia todo. Até que quando a gente voltou no Brasil, eu fui direto para o hospital e nisso o médico me diagnosticou com uma escoliose muito forte. A escoliose é um entortamento da coluna que ela fica entre ou um S ou um C, e a minha estava muito forte. E nisso eu tive que parar por um tempo de tocar. Uma coisa que me doía muito era ter que ficar fora da banda, e não só fisicamente, mas sim emocionalmente, porque o que eu mais gostava de fazer eu não podia, justamente por causa de uma dor na coluna. Só que fiz um tratamento de fisioterapia por um ano, e nisso eu consegui melhorar, e depois de um pouquinho mais de esforço eu pude tocar. Em 2011 foi outro ano demais para mim, mas por dois fatos mais ou menos. Como eu não conseguia administrar muito meus tempos com o estudo da escola, estudo de música, eu acabei faltando muito e repetindo o segundo colegial, de verdade, por falta. Aí foi aquela depressão incrível que eu fiquei para baixo, eu não conseguia tocar, não conseguia conversar direito. Mas aí surgiu a oportunidade de eu ir pela primeira vez para os Estados Unidos para ir numa feira chamada Midwest Clinic, em Chicago. E nisso foi uma coisa assim esplendorosa para mim, porque abriu minha cabeça de várias formas do mundo de drum corps. Então eu conheci pessoas novas, pessoas muito importantes no meio de drum corps, e isso acabou calhando muito bem para mim. Em 2012 a gente teve o Campeonato Sul-Americano de bandas em Atibaia, e nisso eu consegui ter mais contatos ainda, e nesse primeiro ano do campeonato aqui eu consegui fazer o meu primeiro curso. E isso aí, eu fiz meu primeiro curso de percussão com 16 anos de idade. E foi um curso internacional, hein? Foi muito legal. Então eu conheci pessoas, eu fui dar um curso de percussão na Colômbia. E lembra em 2011 que eu estava na Alemanha, na Holanda? Em 2011 eu fui para os Estados Unidos, em 2009 eu voltei para a Holanda, e lá eu conheci um cara chamado Scott Brown que veio para o Sul-Americano. Então nisso eu consegui conversar com ele e a gente deu um curso junto. E junto com um outro rapaz que eu considero meu irmão colombiano, que é o Semir Camelo. Então 2012 foi muito legal porque eu dei meu primeiro curso e foi internacional. Em 2013 foi um ano muito conturbado para mim, porque o grupo que eu fazia parte há anos, eu tive que acabar saindo por forças maiores. Nisso eu fiquei meio desolado, não sabia o que fazer, não sabia se ia para outro ramo, fora da música ou tudo mais. Até que então o maestro Rogério, que foi o cara que praticamente me introduziu a toda a minha vida profissional, inclusive a pessoal, porque os amigos que eu tenho hoje são tudo dentro de bandas. Então ele me convidou para vir para a Famuta. E no começo eu não sabia meio o que fazer, eu fiquei meio sem saber o que ia acontecer, se ia dar certo, se não ia dar. Aí eu acabei vindo e, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. No final de 2013 eu decidi embarcar numa nova aventura,
decidi morar nos Estados Unidos. Então eu morei com mais 6 americanos lá. Então isso pra mim desenvolver foi uma boa coisa. Ah, e lembra o cara lá, o Scott Brown, que foi o cara que deu o curso comigo, me ajudou em 2009? Ele que me ajudou a conseguir essa casa para morar lá. Então os contatos e as amizades sempre fluem nesse meio. Então eu fui para os Estados Unidos, morei com 6 americanos lá e minha base para ficar lá era fazer uma audição na Colts Drum and Bugle Corps. E nisso eu tive que lidar com muitas coisas, que era lidar, entre aspas, com uma solidão, porque o pessoal que morava comigo, eles eram praticamente meus irmãos americanos, só que eles estudavam. Então era um contato que eu só tinha de vez em quando, de ficar mesmo junto com eles. Então eu tive que ficar longe dos meus amigos, da minha namorada, da minha família e tudo mais. Bom, meu foco lá era Colts. Então a minha primeira audição foi bem difícil, porque meu inglês era ruim. Então para contornar as coisas eu tinha que prestar muita atenção, mas quando eu finalmente vi a banda, cara, eu chorava de alegria, de felicidade, de emoção, de tudo. E eu fui muito bem, apesar de eu não estar preparado como as outras pessoas. De 70 pessoas para 9 vagas, eu fiquei em 15º. Isso aí, não é tão mal. Então eu voltei para minha casa em Ames, Iowa, e nisso eu comecei a estudar demais, apesar de eu estar ali, meu foco era tocar numa banda do DCI. Eu voltei e na mesma semana eu recebi uma carta de callback, que é a carta que fala: você foi chamado para mais uma audição, porque a gente quer ver seu desenvolvimento. E nisso eu fui muito bem, só que mais pessoas se prepararam melhores, então eu subi 2 posições, fiquei em 13º e acabei não passando na banda. O Caption Head, que era o AJ Peace, ainda é, ele me recomendou para uma banda chamada Music City, que é uma banda da linha de entrada do DCI, que é chamada de Open Class, mas eles já estavam com todas as vagas de caixa completas, então eu acabei ficando meio desolado. Quando eu voltei para Ames, eu fiz a audição para tocar na universidade, na Iowa State University, e eu passei como um dos principais percussionistas e arranjador. Então eu toquei numa drumline lá chamada Groove, que era uma drumline de entretenimento, e eu ainda sou arranjador para Marching Band da universidade e continuo fazendo os arranjos até hoje, mando para lá. Afinal, eles gostaram um pouquinho do meu trabalho. E o meu objetivo dali era curtir o resto da viagem, era aproveitar de ter novas experiências, conhecer mais coisas. Tive aula com pessoas do Blue Coats, dos Cavaliers, inclusive da Colts, do Getaway Percussion, que é um grupo de percussão da WGI. E eu aproveitei o máximo que eu pude ali, apesar de eu estar sozinho, eu consegui fazer vários amigos, consegui desenvolver mais do que eu esperava que ia desenvolver. Bom, no meio do ano eu voltei para o Brasil, e nisso eu voltei direto para a FAMUTA, onde me chamaram para ser professor de percussão. Eu continuo até hoje. E nisso eu também virei professor de percussão da Banda Marcial de Bragança Paulista. E nos últimos tempos, esses 2 grupos me deram muito, mas muito orgulho de verdade, dentro do campeonato mundial que aconteceu em Bragança Paulista mesmo. A FAMUTA, que teve um trabalho de percussão muito legal, e a gente conseguiu ganhar o Drumline Battle, que é uma coisa muito importante no meio de percussão e de coisas de drum corps, marching band. Então a FAMUTA saiu com a melhor percussão do mundo. Isso pra mim foi uma coisa muito, mas muito gratificante. Fora as medalhas que ganhou no campeonato, fazendo na final 90.2 pontos. Que, isso é uma pontuação bem grande. E Bragança, com uma galerinha pequena, só os catatal, a gente conseguiu fazer um trabalho em menos de um ano e a gente ficou em 5º, também medalha de ouro. Então isso pra mim foi uma coisa que me dá combustível para continuar com eles. A FAMUTA é a mesma coisa, a FAMUTA é um grupo que me acolhe muito bem e eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje em dia dessas 2 corporações. Bom, essa foi um pouquinho da minha história, tá aqui
percussas.com.br, acessem, não deixem de se inscrever no YouTube, não deixem de curtir a nossa página no Facebook, porque vai rolar muita novidade, vocês vão curtir muito, e tudo que eu aprendi, todos os desafios que eu tive, eu vou ajudar vocês a pularem isso e conseguirem um desenvolvimento muito melhor e muito mais rápido do que eu tive, do que a minha experiência me propôs, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, fui!